Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 3 de Deuteronômio, já vai deixando aberto aí na sua Bíblia. Depois leremos o capítulo 85 de Salmos, capítulo 31 de Isaías e capítulo 1 do livro de Apocalipse. Espero que esse momento de leitura encontre vocês em uma circunstância muito oportuna, maravilhosa, tranquila e de muitas coisas em que ser gratos. E nesse espírito de gratidão, peço que você feche seus olhos e ore juntamente comigo ao nosso Deus e Pai. Deus majestoso, excelso e santo, louvado seja o teu nome por todos os teus feitos, ó Deus. Pela criação desse firmamento, dos céus maravilhoso, ó Deus, por todo o esplendor e beleza da natureza que tu criaste. Bendizemos a ti pela criação do nosso corpo, da nossa existência, dos nossos familiares, de todos quantos, de forma direta e indireta, contribuem e participam da nossa vida. Obrigada, Deus, pela construção do nosso caráter, pelo moldar da nossa vida, de forma que venhamos a estar diante da tua presença nesse momento, dedicando um tempo de qualidade para aprender a respeito de ti, do teu evangelho, das tuas maravilhas, expressas, Santo Deus, nessas palavras que nos faz e nos permite conhecer um pouquinho da grandiosidade que tu possuis. Muito obrigada, Deus, pela graça de podermos te conhecer, sabermos quem somos, qual a função e qual a finalidade de estarmos nesse mundo, ó Deus, é muito bom. Saber que em tudo devemos te glorificar e esse é o propósito da nossa vida, é honrar o Senhor e te dar louvor por todas as coisas. Bendizemos a ti, Pai, pela nossa saúde, o nosso mantimento, a tua provisão em nossas vidas. Louvamos que nada disso venha a ser um fim em si mesmo, mas que em tudo corra para a maior glória do teu santo nome. Fala aos nossos corações, nos ensina, enche-nos da tua sabedoria, do conhecimento, a aplicabilidade de forma inteligente e sábia de todo o conhecimento adquirido. Que o Senhor seja conosco, a nos ajudar a sermos fiéis e constantes, perseverantes, ó Deus, nos teus caminhos. É assim que nós choramos e te somos gratos. Em nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 3 de Deuteronômio, que vai dizer o seguinte. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse, não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos. Ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Sehom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele, até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 70 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas em altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos totalmente, como fizemos em Sehom, rei de Esbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas muralhas e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnom até o monte Hermon. Os sidônios chamam os Hermons de Sírion, porém os amorreus os chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bazã até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabar dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 4,80 metros de largura pela medida comum. Tomamos posse desta terra nesse tempo, a região que vai de Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades.
dê aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a região de Bazã, o reino de Og, dê à meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome. Avot Jair até o dia de hoje. A Maquir, desde Gileade, aos Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do Monte Pisga para o leste. Neste mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: O Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus inimigos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês. E não me ouviu, pelo contrário, ele me disse: Basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do Monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale, diante de Bet-peor. Capítulo 85 do livro de Salmos. Favorecestes a tua terra, Senhor, restaurastes a prosperidade de Jacó. Perdoastes a iniquidade de teu povo, encobriste todos os teus pecados, a tua indignação, reprimiste-a toda do furor da tua ira, te desviastes. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Capítulo 31 do livro de Isaías. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavalos porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carnes e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa,
E ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de um ser humano a destruirá. A Síria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio, os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.